Limou neste auditório maravilhoso e a debater o Serviço Nacional de Saúde. A saúde não tem só médicos e enfermeiros, tem uma série de outras profissões, de inumeráveis profissões. Não é possível trazer todas. E, portanto, eu trouxe apenas duas para simbolizar as muitas profissões que o setor tem. Aqui connosco está também um auxiliar da ação médica, que é o Paulo Carvalho, que trabalha no IPO de Coimbra. Portanto, um sítio também importante, de trabalho duro. E eu queria que o Paulo, depois de ouvir o que aqui se tem dito, que me responda a esta pergunta. Estamos melhor ou pior no Serviço Nacional de Saúde? Há um caminho percorrido? As pessoas podem confiar mais no Serviço Nacional de Saúde? Qual é a sua opinião? Bom, antes de mais, boa noite. Obrigado pelo convite que nos foi feito. Cumprimento o painel, os senhores espectadores e os dois telespectadores. Efetivamente, na nossa opinião, o Serviço Nacional de Saúde, felizmente, tem melhorado. Mal parecia que em 40 anos não houvesse uma evolução positiva. Sim. Seria muito mau, não é? Agora, não nos podemos esquecer que esta melhoria deve-se, acima de tudo, a um esforço quase que titânico das pessoas que trabalham nele. Sejam qualquer tipo de profissionais que estamos a tratar, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os administrativos. Agora, a verdade é que, para nós, auxiliares da ação médica ou técnicos auxiliares de saúde, o que está a acontecer é que somos cada vez menos. A nossa média de idade, eu ouvi falar de muitos números, muitas percentagens, mas a nossa média de idades ronda os 50 anos de idade. É muito simples. O grau de absentismo deve-se muito ao facto de a nossa média de idades ser sempre na volta dos 50 anos e sermos cada vez mais sacrificados com situações como turnos de 16 horas. Sim, turnos de 16 horas. Não sei se os senhores têm conhecimento disto. Turnos de 16 horas ininterruptos, porque não há quem substitua o nosso colega e temos que fazer um turno. Fazemos uma noite até às 8 da manhã e depois seguimos até às 4. E estamos a falar de um serviço que não é propriamente fácil. Não é fácil, não é fácil. É um serviço duro. Não é um serviço fácil, é duro. Nós alimentamos os doentes, alimentamos as enfermarias com todo tipo de produtos, desde a alimentação, produtos médicos, higienização, etc., também dos doentes. Portanto, este grau de elevado absentismo deve-se muito a isso. E depois temos uma coisa engraçada, é que eu ouvi já que alguém... uma média de idades de 50 anos... 50 anos, e é fácil perceber porquê. E porque nós ganhamos tão bem, como já foi aqui dito, que são 580 euros. Portanto, como é que nós vamos querer ter jovens a vir para assistentes operacionais? É uma pergunta que eu deixava no ar. De facto, nós ganhamos muito. Não, não é muito. E, contrariamente ao que se possa pensar, a grande maioria de nós somos de contrato individual de trabalho, não somos função pública, não temos direito ao excelente seguro que o senhor disse muito bem, que é o chamado ADSE. Portanto, não têm direito à ADSE? Não temos direito à ADSE. Os trabalhadores contratados em contrato individual de trabalho não têm efetivamente direito à ADSE. Mas esperemos que em breve o tenha. Esperemos bem que sim. Esperemos bem que sim. Mas para repare, isso, olha, para isso está a trabalhar. Mas vou-lhe dizer mais uma coisa. É que nós não vamos, que nós não vamos ter só o ADSE. É que se quisermos a ADSE não podemos deixar de descontar para a Segurança Social também. Claro. Portanto, nós vamos ter que pagar 2 sistemas de saúde, se assim me permite dizer. Mas o que eu queria enaltecer aqui, sem dúvida alguma, é que há melhorias do Serviço Nacional de Saúde, os doentes que podem, da nossa parte, estar descansados, mas eu sou um homem do trabalho, do terreno. Como disse a colega enfermeira, muito bem, perdoe-me que o seu nome não me recordo. Wanda. Sou um homem do terreno. E os números não me dizem muito, dizem-me a realidade. E a realidade é que nós estamos cada vez mais entupidos com falta de pessoal, ou seja, a injeção que eu estou para ver na prática, onde é que ela está, dos 2.000 novos contratados para suprimir o diferencial de 12% entre as 35 e as 40 horas. Sim. Estou à espera de ver, porque ainda não foi visto, foi quantos anunciado. Vão ser para a ação médica? Exatamente, ainda não foi visto. Mas a verdade é que mesmo sem a diferença de 12% de mão de obra, ou de tempo de mão de obra, existente das 35 para as 40 horas semanais, já acontece um enorme déficit de profissionais. Já acontece, devido de facto, como foi falado pelo professor Manuel Antunes muito bem, ao elevado grau de absentismo. E eu aqui gostaria de fazer aqui um parênteses. Se calhar na pública não é muito bem assim. O absentismo na privada, aliás, se calhar não é bem a mesma coisa. Tirem as vossas conclusões e aí sou obrigado a dizer que se calhar a gestão poderá não estar a ser a mais correta no público. Perdoe-me, é a minha opinião pessoal, mas se... Paulo, desculpe lá. Vocês trabalham turnos de 16 horas, mas ganham horas extraordinárias. 3,40 € a mais. Acha que isso paga o facto de não estar um fim de semana completo com a sua família? Um fim de semana completo com a sua família? É verdade, nós temos colegas que não têm um fim de semana completo em família por mês.
Nós, neste momento, temos colegas que estão abrangidos pelas 35 horas e têm uma carga mensal de horário, atenção, não é hora extra, é de horário, de 180 horas mensais. Isto, ao final do mês, significa mais uma semana de trabalho. Isto é normal. Isto é na prática o que acontece. Um técnico de ação médica que tem que, como ele disse muito bem, higienizar, dar de comer a um doente, até dar-lhe a medicação, não é? Não, medicação não é. Mas vai naqueles copinhos, não é da nossa competência. mas vai nos copinhos, são os enfermeiros que colocam e temos vocês... conhecimento que alguns colegas fazem isso. Eu, pessoalmente, não o faço, não recomendo fazê-lo. Não é, Não foge da nossa alçada. Um turno de 16 horas pode ser esticado desta maneira? Isto é bom para o doente? É bom para a saúde deles? É bom para o doente? Manifestamente não, mas eu creio que é muito perigoso estarmos a comparar público e privado desta forma. Tem naturezas diferentes, índoles diferentes. O privado tem a carne. O Estado tem sempre o osso. É preciso termos isto em consideração. O privado não tem responsabilidades de investigação, não tem responsabilidades de formação profissional, não tem responsabilidades de carreiras profissionais, e o que a Wanda dos disse, bons quando houver uma médicos e pancreatite enfermeiros aguda que são formados no Estado e depois vão para o setor privado. Portanto, tocou num ponto importante. Não tem comparação. Formação profissional. Eu posso dizer-vos que neste momento o curso técnico auxiliar de saúde é um curso de 3 anos, que no final a pessoa fica associada com o nível 4. Acontece que essas pessoas depois do nível 4 atingido vão para assistentes operacionais. É que sim, eu trabalho num hospital, eu não trabalho numa autarquia, nem numa escola. E nem estou a menosprezar os colegas assistentes operacionais dessas áreas, atenção, cada um é na sua área. Eu trabalho num hospital. Eu acho que você tem toda a razão. Eu tenho necessidade, É efetivamente, impossível como cidadão não dizer isto. Como é óbvio. Quem trata com doentes... Somos nós que damos a mão, que arrancamos um sorriso ao doente. É verdade que o médico tem o seu conhecimento científico. Eu queria acrescentar em relação àquilo que o Paulo está a dizer, é assim, os enfermeiros trabalham numa proximidade enorme com os auxiliares, claro, não é? E, portanto, eu fico extremamente satisfeita, digo-lhe sinceramente, por estarem aqui presentes. E estava aqui Eles a comentar, são os primeiros, eu estava aqui os a mais comentar próximos do justamente doente, não é? a São os percepção primeiros que eu chegam lá. tenho é que temos um grupo profissional na área do Serviço Nacional de Saúde que são autênticos escravos. Autênticos escravos. Ganham pouco, são maltratados, são desvalorizados, são pau para toda a obra e trabalham que se fartam. E eu não estou a dizer isto para agradar a ninguém, porque eu tenho uma excelente relação com todos os auxiliares com quem já trabalhei e uma elevada consideração pelo trabalho deles. São, de facto, uma presença essencial junto aos doentes. Mudar camas, agora, mudar fraldas, mudar tudo. É extraordinariamente complicado. São pessoas Só que quem têm não um conhece esse acompanhamento... Deixe-me acrescentar. Entre 2015 e 2017 houve, de facto, um reforço e houve um aumento dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde de perto de 9.000 pessoas. Isto é conhecido, de facto, a falta de assistentes operacionais, e eu tenho falado com os colegas e todos nós nos debatemos com esse problema. Eu já aqui disse, não é? É que, por vezes, nós esquecemos as outras profissões da saúde. Eu já aqui o disse. Temos os administrativos também, temos os técnicos. Então, com certeza, doutora, mas também é bem diferente. São importantes. O trabalho que eles fazem é bem diferente de um trabalho administrativo. São todos requer muita atenção. São todos importantes. Mas são todos. Pronto, se quiser dizer assim é. Mas, na realidade, quem trata de doentes sabe uma proximidade que é muito grande, pesado, mas eu reconheço que é realmente muito nós pesado. somos, se calhar, a área Mudar fraldas onde não é o uma coisa que seja fácil. Não é o pior. Não é o Essa pior, parte não é o pior. Mas é difícil. Sinceramente, E não é por o isso pior. acompanhar o doente a uma casa de banho. Nestas cotas, grande parte Há que dizer as coisas com cara a cara. Fátima, grande parte destas cotas, daquilo que eu falei com alguns colegas, foram quase todas elas distribuídas entre enfermeiros e assistentes operacionais. É assim, é que em relação à Foram as opções da Vamos gestão. lá ver uma coisa. Citou números, eu não os conheço e não estou a duvidar deles de maneira nenhuma, mas é preciso ver se esses números correspondem, primeiro, foram contratados e precisamos saber quantos é que saíram, para ver qual foi o saldo, se o saldo foi positivo ou não. Suponho que foi positivo. Aumentou. O saldo é positivo, mas ele corresponde ao aumento da atividade que foi feita. Isto é, seja o que for, em que unidades quiserem, o aumento da atividade aumentou por cada pessoa que trabalha no Serviço Nacional de Saúde. Não é assim, é que inclusivamente... E depois também, eu não sei o que é que se passa no IPO, somos vizinhos, não é? Não, estamos a falar a nível geral, não Sim, é só no IPO. mas em Nervos há de haver aqui muito mau aproveitamento. Claro, 16 horas seguidas. Eu falo do meu trabalho hospital, destes. ele tem 1.300 camas, eu não sei exatamente quantas são, nem sei se há alguém lá no hospital que me saiba dizer quantas são. Tem 1.300 camas. Tem mais de 2.800 enfermeiros. Tem mais de 1.800 assistentes operacionais. Tem mais de 1.000 médicos especialistas. Tem mais de 700 internos, que são verdadeiramente os médicos que trabalham, ou que trabalham mais ainda lá.
Tudo isto, está a ver, nós estamos a falar nestas 3 classes. Enfermeiros, assistentes operacionais, eu estou a falar nos administrativos, Sim. nos assistentes operacionais e nos médicos. Nós estamos a falar qualquer coisa como 7 funcionários por cada cama. Não há nenhum sistema privado que aguente isto assim. Eles sabem gerir-se melhor. Portanto, há de haver aqui um problema de gestão que é preciso... mas o trabalho, como disse ali o Rui Nunes, é diferente. Eles têm o trabalho da carne. Não têm Não é comparável. Não têm os ossos. Há boa gestão pública e há má gestão pública. E há boa gestão privada. E há má O que gestão sabemos, privada como o que sabemos é que isto não pode continuar 16 horas de tudo. Rui Nunes, de todo modo, nós temos Mas temos que exemplos, melhorar a qualidade nós temos da gestão. exemplos de hospitais É tal públicos. forma estrutural que eu falei há pouco, mas pelos vistos, Nós temos exemplos estou em minoria. de hospitais públicos geridos por entidades privadas que conseguiram estabelecer um equilíbrio um bocadinho maior do que este, não é? Paulo, vocês nesses turnos de 16 horas conseguem A dormir? nossa Como realidade é? é muito simples. Nós temos serviços, e não são tão poucos quanto isso, a larga maioria, com 40 camas, em que temos 2 assistentes operacionais para 40 camas. Sendo que no turno da tarde e no turno da noite é um assistente para 40 camas. Eu pergunto, dar banho e higienizar 20 doentes, alimentar 20 doentes, higienizar os leitos e tudo o que nós fazemos mais, não é possível. Não é possível, Não é possível. E quando nos pedem mais produção, eu pergunto com que meios. Também respondi à doutora com uma forma muito simples. É que, de facto, pode ter havido uma injeção e uma substituição das pessoas que saíram, mas a verdade é que os cuidados... Houve um aumento com essa injeção, e acredito que sim, mas a verdade é que o aumento da idade dos utentes que estão nos leitos dos hospitais é cada vez maior e exigem muito mais cuidados do que aqueles que exigiam há 5 ou 6 anos atrás. Uma coisa ainda mais importante é que muitas dessas substituições que me acabou de falar referem-se a pessoas que estão no desemprego, que não têm o mínimo de formação para desempenhar as funções que estão a desempenhar, e estamos a falar da segurança dos nossos utentes. Mas não é dada a muito formação importante. quando as pessoas entram no hospital A formação para é fazer dada num mês de integração apenas, não há uma formação profunda. Nós acabamos de entregar um projeto de lei à Comissão da Saúde na Assembleia da República para regulamentar e regularizar não só o acesso à profissão, mas o próprio desenvolvimento da... Paulo Carvalho, eu tenho pena de não lhe poder dar mais tempo, mas acho que ficou aqui claríssimo que vocês estão cheios de razão e que é preciso rever esta situação, porque penso que todos estão de acordo. Deste lado diz claro, penso que todos estão de acordo e o próprio Ministro deve estar. E aliás, eu tenho o absentismo vai das baixar. 16 horas. Isto tem tudo a ver com o momento que nós estamos a viver no Serviço Nacional de Saúde. Há alturas em que as coisas se agudizam mais um bocadinho e neste momento estamos a passar por uma fase de agudização. Estão a fechar serviços, tenho indicação que fecharam recentemente 250 camas. Recebi há bocadinho uma mensagem que eu achei o máximo, porque há 20 anos eu trabalhei no bloco operatório e os enfermeiros lutaram por ter 3 enfermeiros em cada sala. Um enfermeiro a circular, um a instrumentar e um de apoio à anestesia. E temos um hospital aqui em Portugal, não muito longe daqui, em que estão 3 blocos, 3 salas a funcionar, ao mesmo tempo, com 3 enfermeiros. Acresce que o hospital mais próximo fica a 180 km. E, portanto, a questão é assim, estamos a melhorar, mas temos que olhar e pôr o dedo na ferida porque há problemas no terreno. A questão das 16 horas, a questão do absentismo, a questão do burnout, temos de discutir isto. E eu vou dizer aquilo que é a verdade. O absentismo, as pessoas estão exaustas. Eu falo da classe de enfermagem, as pessoas estão exaustas. Os que ficam de baixa sobrecarregam os que ficam a trabalhar. E os que ficam a trabalhar nem sempre estão bem para continuar a fazer o trabalho. Portanto, há de haver muitos dias em que essas não camas são estranhas. Temos o risco, com a idade que temos, que é na média de 50 anos, a ver o efeito bola de neve. Vamos E as pessoas, cansar, e vou acrescentar mais uma coisa. Uma coisa é eu saber que amanhã vou fazer 16 horas. Outra coisa é eu chegar ao serviço e não saber a que horas saio. Porque eu também tenho família e, especificamente na área da enfermagem, nós somos 41 a 42 mil enfermeiros e a maioria deles são mulheres. E nós não podemos desprezar este fator. E é isso também que nós nos temos acontece. vida familiar, temos vida tenho que ir pessoal. ali à Joana. No final do turno, olha, vais ter que Não, é um seguir turno, sorteio, é um sorteio. Nós chegámos ao ponto de fazer um sorteio a ver quem é que fica até à meia-noite. Nós nem temos pessoal suficiente para sortear. É o que acabou, vai continuar. E esta realidade tem que ser dita, porque isto é o que se muito passa no grave, terreno. porque essas camas têm doentes lá. E esses doentes podem não ter os cuidados que necessitam. Pronto, isto é muito grave, a senhora acabou aqui de dizer. muito irregular, não é? Há de haver certamente Não, mas uma as distribuição muito realidades, irregular. as realidades positivas têm que ser o normal. Tem que ser o normal. Profissão. Ou pelo menos se houver Nós temos que olhar para aquilo que Eu tenho que ir à Joana, tenho muito pouco tempo. O enfoque aqui nos técnicos auxiliares, para que fique claro, eu não quero que se sinta preterida, da ação médica, foi porque, de facto, sentimos que estava a ser afetado o doente.
até na sua dignidade. Pode estar a ser afetado o doente. Exatamente, mas porque se eles não forem suficientes para atender as camas, todos sabemos o que é que acontece, não é? E portanto, eu peço desculpa. Se faz favor, Parece que não existem enfermeiros nos hospitais. Porque quem cuida e presta cuidados de enfermagem, de facto, são os enfermeiros. Mas eu não estou a falar dos de enfermagem. Eu estou a dizer é que um doente precisa da cama mudada, quem é que não são eles que avançam? Os enfermeiros também. Pronto. Parece que os enfermeiros não o fazem. Eu estávamos aqui a discutir. Isso não desapareceu. Que eu não percebo a virtude e continuo a pensar que os assistentes técnicos operacionais, que é assim um nome complicado, estavam muito melhor, muito mais bem classificados, muito mais bem caracterizados quando eram auxiliares de enfermagem. Posso dizer só Olha, e ele bate palmas. Não eram auxiliares. O próprio. Posso falar em relação a isso? Mas esse era o nome que tinham. Sim, em relação à intervenção... Paulo Carvalho concorda. Não, antes. Em relação à intervenção que os auxiliares têm nos serviços e que muitas vezes confundem com os cuidados de enfermagem, há aqui um ponto que é essencial. Nós temos que ter enfermeiros em quantidade e qualidade suficiente nos serviços para supervisionar o trabalho dos auxiliares. Os auxiliares têm uma zona que lhes pertence, relacionada com a logística do serviço, e depois têm uma zona interdependente do trabalho da enfermagem. E agora queria só dar aqui uma chegazinha em relação àquilo que o Paulo falou. Mas tem que passar ao Rui Nunes. Vamos, muito rapidamente, cuidados de higiene. Fátima, dê-me 10 doentes para eu lavar numa hora, que eu lavo-os e ficam bem lavadinhos. Ficam bem cheirosos e lavadinhos. Eu numa hora lavo-os todos. Está bem, mas é por saber gente. Mas não prestei cuidados de enfermagem. Atenção, Paulo. Alimentação, deem os doentes para alimentar e eu alimento. Eu fico constrangida quando não consigo alimentar um doente no tempo dele e o obrigo a comer à pasada. Eu gostava que este programa não fosse um confronto corporativo. Não, nós estamos a falar eu gostava que se desse valor a cada profissão que aqui está. Tem um valor inestimável. Eu imagino... Toda a gente sabe em casa o que é que eles fazem nos hospitais. E toda a gente acha que eles são... E daí não lhes darem o valor que eles têm. São fundamentais. São fundamentais. Sabe o que é que fazemos? Toda a gente que é cuidada por nós, dentro dos hospitais, sabe o que é que fazemos. Claro. Toda a gente Duvido que a classe política neste país saiba o que é que nós de facto fazemos. Isso é que é importante. Rui Nunes. São fundamentais. Eu creio que fica claro.